Meus irmãos, mais uma vez, boa noite, Neusélia. Boa noite a todos. Vamos começar, né, um estudo, se Mais um Deus quiser. estudo, né? Um por vez, né? Um por semana, e devagarinho a gente vai vencendo, né? Então, na nossa leitura espiritual inicial, livro Taça Espiritual, capítulo 15, Plantação Espiritual. Numa só existência, podem viver diversas situações. Num só dia, é possível a prática de atos numerosos. Numa hora, apenas a tua mente pode criar múltiplos pensamentos. Não ouvides que todos nós estamos plantando espiritualmente no tempo. Cada instante, quando queremos, pode ser o começo de gloriosa renovação, tanto quanto pode representar o início de quedas e equívocos deploráveis. Articula os acontecimentos que te rodeiam para o bem, insiste na projeção dos atos que te possam honrar e ajudar a ti mesmo, imaginando que seja útil, edificante e belo. Não é necessário perder o corpo no túmulo para que venhas a renascer. Auxilia a ti próprio, produzindo bem, sem que percebas, vives invariavelmente nas vidas que te cercam. Observa os que te trazem ao coração, aqueles que te acompanham. Se a mentira ou a aversão te visita, não te esqueças de que constituem os frutos de tua própria plantação. Cada criatura reflete em si aquilo que lhe damos ou impomos. Nas alheias demonstrações para conosco, é possível analisar a qualidade de nossa sementeira. Aprendamos a cultivar o auxílio fraterno, o trabalho construtivo, a concórdia santificante e a solidariedade fiel, através de todos os passos, de todos os minutos, porque o amanhã será a resposta viva à nossa conduta de hoje. Tanto quanto a bênção ou a dor de agora consubstanciam os resultados de nossas ações de ontem. Caminha iluminando a estrada com os recursos da bondade e da alegria, convicto de que a nossa família na eternidade é constituída de nossas próprias obras. Desse modo, estarás organizando magníficos moldes espirituais para as tuas novas tarefas na elevação ou na reencarnação, em futuro próximo. A lei de ação e reação, né? Então, mais uma vez aqui estamos, Senhor, reunidos em Teu nome, agradecendo mais essa oportunidade de estudo, né, de trabalho, de bem. Que possamos, Senhor, ter nossas mentes voltadas para o plano maior, que os nossos amigos espirituais do Centro Espírita Francisco de Assis, nossos mentores desse trabalho, nossos mentores individuais, que todos aqueles que possam estar nos ouvindo hoje e a qualquer momento, possam também receber essas bênçãos de paz e de harmonia que hoje recebemos, que possamos ter uma noite produtiva de estudo e que possamos também colocar em prática todos aqueles ensinamentos que aqui fomos aprender. Fica conosco hoje, agora e sempre, Jesus. Graças a Deus. Então, vamos lá, né? A gente está estudando hoje já o versículo 21 do capítulo 13 do Evangelho de Mateus, que é um capítulo longo, ele tem 58 versículos ainda. Quer dizer, são 58 ao todo, né? Essa passagem do semeador vai terminar no versículo 23. Nós estamos no 21, né? Ainda faltam 22 e 23 para terminar a passagem. E na semana passada, nós estudamos a palavra imediatamente. Falamos sobre aquele espírito que é afoito, aquela pessoa que age por impulso, né? De forma assim, sem atrapalhado, né? E falamos da importância que existe da cautela no trabalho, que a gente tem que ter ser mais cauteloso. E o versículo anterior, o 20, nos falou desse companheiro que não tem base, que tem como solo o coração dele é um solo raso, pedregoso, que não tem profundidade. Então, como ele é desse jeito, ele não permite que a semente se enraize de forma mais profunda. E a pessoa entra, então, a pessoa que é aquela pessoa que entra no movimento, se encanta, se entusiasma muito, mas como ela não tem firmeza e nem assim, que a gente falou, um ponto de equilíbrio, ela acaba não permanecendo na tarefa. E ela entra, né, porque o versículo da semana passada falou que ela entra imediatamente, com muita alegria, que parecia uma coisa boa.
É o termo que Jesus usa, né, no comentário. Mas a mesma velocidade com que ele usa para entrar, como ele não tem profundidade, ele sai. E é o que vai dizer o versículo de hoje. É o Mateus, capítulo 13, versículo 21. Porém, não tem raiz em si mesmo, mas é transitório, ocorrendo provação ou perseguição por causa da palavra, imediatamente se escandaliza. Quer dizer, aquele que, da mesma forma que ele entrou, né, a palavra de hoje, então, que nós vamos estudar, é a mesma da semana passada, é imediatamente. Só que agora, semana passada, nós estudamos, né, aquele que entra imediatamente. Hoje nós vamos estudar aquele que sai imediatamente. Da mesma forma, né, que ele entrou, ele saiu. Como assim, uma paixão, né? Ele dá até ele compara com aquele desenho do Snoopy, né, que tem o Charlie Brown, que ele é apaixonado por sempre uma menina ruiva e toda semana ele tem uma paixão. E então, quer dizer, essa aquela coisa, né, o fogo de palha, que da mesma forma que acendeu, se apaga. Ele dá até o exemplo do Simão Pedro, né, de Lima, que é um termo que eu não sabia que o Simão Pedro que tinha, que foi quem, vamos dizer assim, pensou, né, dessa forma. Que existem os momentos, né, quando você entra, primeiro momento, quando você entra no movimento espírita, depois, quando o espiritismo entra em você, e o terceiro momento que ele sai por você. Mas ele só vai sair por você se houver essas questões, né, do conhecimento, do entendimento e da compreensão. Se não houver, se houve só o conhecimento, ficou só na superficialidade, aí ele sai de você, ele vai embora. Né? Isso é um parte do movimento que a gente não pensa nisso, né? Eu conheci essa passagem aí como os 3 momentos, né? Esse do 4º momento é muito interessante, que é o que a gente vai estudar hoje. Né? Porque quando dá tudo certo, ele sai por você, né? Ele sai por você, porque você vai ser exemplo, você vai ser aquela pessoa. Mas se não teve profundidade, né? Aí ele sai de você. Não, e é muito interessante se a gente fizer uma análise a nível de movimento, né? Quantas pessoas fazem essa transição mesmo? Entra, né? Aí começa assim, se apaixonar mesmo pela doutrina, né? Mas chega nesse terceiro momento, quando ele está começando tem que se exteriorizar, né? A pessoa não dá conta e ela sai. É como se ela nem nunca ouvisse falar de espiritismo. A pessoa só vai buscar, ela não leva nada. Ela não leva, ela só busca. Quem só busca e não leva nada, quando chega lá, nunca é suficiente aquilo que ele acha. Porque não contribuiu. Então, quem não contribui... E a gente vê muitos casos, assim, a pessoa vai, fica uns dias, aí você vê que ela melhora, aí ela some. Né? Porque ela não levou nada, ela só foi buscar. Aí ela pegou aquilo e levou para casa. Quando ela piora de novo, é conhecido, né? Às vezes a pessoa fala assim, ó, fulano tá com problema, tá voltando na casa espírita. Deu ruim lá, né? Deu algum problema lá, porque quando ela aparece é porque... Ou então vai só buscar o passe, né? Só vai buscar... E é a visão, assim, errada que a gente alimenta em termos de religião, né? Que a gente acredita que Deus é um pai pronto a satisfazer os nossos caprichos. E na medida que você não teve essa compreensão, esse entendimento, que não é através da facilidade, né, que você vai realmente ter a sua evolução espiritual, você não dá conta e sai mesmo. Aí aquilo sai de você porque é difícil a gente ter esse conhecimento, né, de que é necessário a gente dar a nossa cota, né, de resignação, de obediência, a pessoa fala assim que o espírita gosta de sofrer, né? Que gosta de sofrer. Cada um pensa de um jeito, né? Tem gente que acha que o espírita não liga para a morte, ou outros dizem que o espírita gosta de sofrer. Mas não, é uma questão que a gente só aprende mesmo nessa condição.
na condição humana que nós temos, na condição evolutiva que nós temos, a gente aprende na facilidade, né? Então, é o que ele fala, né? Que o Chico dizia que a gente tem que ter um couro de rinoceronte, né? Mas o couro do cristão fica forte, né? Pronto para receber qualquer opressão. É importante que ele crie aquele calo, né? Eu me lembrei que ele contou a história que o trabalhador rural tem a mão calejada, essas coisas, mas antes da bolha, né? Antes do calo vem a bolha. Se o camarada não persiste, né? Eu me lembro uma vez também que o meu filho gosta muito de andar a cavalo, né? Agora até nem tanto, mas ele andava muito a cavalo, então estou acostumado. Aí veio um amiguinho dele visitar aqui e colocou o menino num cavalo com uma bermuda tactel, imagina. E foi andar a cavalo. Aquilo o menino ficou todo machucado, porque aquele cavalo, né? Meu filho estava acostumado, e ainda estava de calça jeans, né? Imagina uma bermuda tactel roçando no cavalo. Aí eu passei aperto, porque não vi na hora, né? Não vi que eles tinham ido andar. Mas é a questão que você tem que ter mais cuidado, né? Ele conta também a história da Teresa d'Ávila, né? Essa Teresa que ele conta, eu já conhecia. E acho que ela foi atravessar ela tinha que atravessar com as freiras, né? Um rio, um lugar que elas estavam andando e tinha que atravessar. Só que aí era um lugar perigoso e ela acaba quase se afogando. E ela fica um bom tempo quase morrendo. Quando ela está quase morrendo, é que ela percebe, né, a mamão e é Jesus que vem tirá-la, né? E aí ele fala, tá vendo, Tereza, como é que eu trato com meus amigos? Aí ela fala assim, é por isso que você tem tão poucos, né? Porque aí, primeiro ele esperou bem, ele não foi lá buscar ela antes dela estar bem, ela estava desesperada, só vou morrer aqui, é que ele aparece, né? Então, é o que ele fala, né? Tem dois tipos, aquele que vai abandonar o serviço e aquele que vai insistir. Mesma coisa a ginástica, né? Quando você está fazendo uma ginástica, nos primeiros dias você sente dor, aí você fala, não vou voltar porque está dolorido. Aí o músculo nunca vai reagir, né? Então... E a gente, enquanto cristão, né, a gente às vezes se pergunta, né, por quê, né? Por que perseguição? Por que o apuro, a dificuldade, a agressão, os ataques, né? Por que que a gente tem tanto dificuldades assim no caminho, né? Mas é justamente para a gente conseguir adquirir, né, a robustez necessária, a fibra necessária para persistir, né? É o que os espíritos falam, né? Você pode estar lá no mundo espiritual e até assim, já adquiri a paciência, você estudou bastante a respeito da paciência, você sentiu muito a questão da paciência, mas falou, agora volta, vai lá provar que realmente se tornou uma virtude para você, né? Então a gente reencarna com esse propósito, né? De ver se a nossa fibra moral realmente Se já está você não grande. tem, né? Se você não tinha, é uma expiação, né? Para você poder aprender. E se você já tinha, é uma prova para ver se você realmente aprendeu, né? O que a gente falou semana passada. Aí ele vai para o livro Vinha de Luz, capítulo 180. Depois, com reticências, né? Essas reticências são coisas assim, três pontinhos, né? Num texto, é uma coisa que incomoda, né? Eu acho que porque tem uma conotação assim, né? E esse texto é cheio de reticências, né? Porque vai falar o quê? Daquilo que a gente sabe que vai acontecer, mas que a gente, né, não reflete às vezes, né? Aí ele fala, né, o exemplo, por exemplo, uma pessoa que vai pela primeira vez na casa espírita, aí chega lá, é dia de festa, tem chá, tem comidinha, todo mundo, né, trata ele bem, né, ele assiste o evangelho, ou tem uma música, acha tudo bonito, maravilhoso. Aí, e a gente sabe que isso acontece mesmo, né, quando você vai entrar no movimento espírita, acontece um monte de coisas, né, para te afastar mesmo, né? Os espíritos às vezes trabalham contra. E aí ele
criou uma situação assim mais exagerada, né? Mas ele fala que um dia amassa o carro dele, outro dia ele bate a canela, né? Tudo o quê? Para ele parar de ir, né? Para ele não. A gente sabe, né? Às vezes você está programando, na semana que vem eu vou lá, aí chega visita. É comum, né? As coisas começarem a te atrapalhar no sentido de você fazer o trabalho. Então, se você não tiver uma persistência, se você não tiver realmente determinado, todo dia aparece uma coisa, né? Para você, que vai te impedir. E, geralmente é na família mesmo que aparece. Eu acho que é sempre na família mesmo que algum impedimento aparece. Quer ler aí? Depois, sobrevindo tribulação ou perseguição. Jesus está em Marcos, né, 4,17. Toda a gente conhece a ciência de começar as boas obras. Então, todo mundo conhece, né, como começar. Eu lembrei, por exemplo, Ah, de estudo, né? Às vezes as pessoas assim, falam assim, eu me lembro que esse estudo, por exemplo, da mediunidade, que a gente ainda faz domingo online, né? Quando começou, uns anos atrás, foi assim um movimento assim das pessoas, então, tem que estudar a mediunidade, faz o estudo do livro dos médiuns, um monte de gente pedindo, aí o pessoal lá do Aldemes resolveu fazer, tinha lá, sei lá, no começo, mais de 20 pessoas ou mais. Só que depois, né, aquilo parece que vai caindo na peneira, no filtro, assim, aí no fim não fica mais do que 10, 6, 8. Mas as pessoas pediram, elas queriam mesmo, não era um fingimento, não, elas pediram. Só que depois não tem essa persistência de manter, porque é toda semana, porque é no domingo, né? 6 horas da tarde. Aí sempre tem algum impedimento, aí as pessoas acabam, não vai um dia, aí não vai outro. É igual ginástica. Você tem lá seu compromisso, você vai, vamos dizer, 2 vezes por semana. Aí um dia você não vai na segunda, você, já não fui na segunda, eu não vou na terça. Não fui na terça, eu não vou na quarta. Essa semana eu já não vou. Aí na outra, você, não fui semana passada. Então, quer dizer, quando a pessoa vai deixando de ir, ela vai perdendo interesse, aí perde o fio da meada também, aí começa a achar que o estudo não está tão interessante, e aí é que vai se perdendo, né? A coisa vai assim, diminuindo, né? Vai perdendo o brilho e aí acaba a pessoa afastando. É o que acontece muito, né? aceita-se o braço de um benfeitor com exclamações de júbilo. Todavia, depois, quando desaparece a necessidade, cultiva-se a queixa descabida no rumo da ingratidão declarada, afirmando-se: ele não é tão bom quanto parece. Inicia-se a missão da caridade com entusiasmo santo, contudo, depois, ao surgirem os primeiros espinhos, proclama-se a falência da fé, gritando-se com toda a força: não vale a pena. Empreende-se a jornada da virtude e aproveita-se o estímulo que o Senhor concede à alma, através de 1000 recursos diferentes. Entretanto, depois, quando a disciplina e o sacrifício cobram o justo imposto devido à iluminação espiritual, clama-se com enfado: assim também não. Ajuda-se a um companheiro da estrada, com extremado carinho, adornando-se-lhe o coração de flores encomiasmásticas. No entanto, depois, se a nossa sementeira não corresponde à ternura exigente, abandonamos-lhe aos azeres da senda, asseverando com ênfase: não posso mais. Todos sabem principiar o ministério do bem, poucos prosseguem na lide salvadora. Raríssimos terminam a tarefa edificante. Entretanto, por outro lado, as perigosas realizações da perturbação e da sombra se concretizam com rapidez. Um companheiro começa a atrair os seus compromissos divinos e efetua sem demora o que deseja. Outro enceta a plantação do desânimo e, lesto, alcança os fins a que se propõe.
Outro ainda inicia discórdia e, sem detença, cria desarmonia geral. Realmente é muito útil, difícil, aliás, perdão. Realmente é muito difícil perseverar no bem e sempre fácil atingir o mal. Todavia, depois... Muito sério, né? Essa coisa da gente conseguir manter, né? Porque é um desafio grande. Eu acho que eu vejo muito nisso, nesse texto, assim, no que ele falou também, né? A pessoa chega com uma expectativa de ser muito acolhida, de ser muito bem recebida, de ser paparicada, e aí isso não acontece, porque no começo até acontece, mas quando você vê que a pessoa está interessada, o que você dá para ela? Você dá trabalho. E aí ela não quer, né? Ela quer ser paparicada. Mas ele fala, eu achei interessante ele dizer, ó, que a gente não vai para a casa espírita para se distrair, não é um passatempo, né? Nem um hobby, é um ambiente de trabalho, né? Quem se vincula, né, tem que realmente arregaçar as mangas, trabalhar, abraçar o serviço, né? Ter disciplina. E a convivência também, ela começa a te mostrar, né, que as pessoas têm defeitos. E como a indulgência ainda é uma virtude, que a gente tem muita dificuldade em cultivar, né? Então, você alega o seu motivo para afastar é sempre o outro. Nunca é uma questão sua. Então, é mais fácil eu acusar o outro, né, do que eu ter consciência que esse afastamento só está em mim. Que eu continuo querendo manter velhas viciações, eu continuo querendo alimentar o homem velho que existe dentro de mim. E aí eu falo, né? Ah, o outro fez isso, o outro não me cumprimentou, ou ele está me explorando, está me dando trabalho demais, né? O que acontece? Porque, na Se você realidade, não se o convida a serviço for pessoa... todo dividido, não sobrecarrega ninguém, todo mundo trabalha. Tem trabalho para todo mundo. Mas se um encosta, o que encosta se acha, às vezes, desprezado, e o outro que está trabalhando se sente sobrecarregado. Aí é difícil, né? Não tem equilíbrio nisso. É o grande desafio, né? Ele falou, né? Ele chamou a atenção da gente quando ele fala, né? Entramos, que a gente entra em qualquer tarefa muito inocente, né? Esperando que vai ser tudo tranquilo, e a coisa que não vai ser assim, né? Aí ele citou o exemplo, né, lá que em Uberaba, por exemplo, né, que fala, que bom, Uberaba tem 140 casas espíritas. Seria realmente uma bênção se fossem 140 casas espíritas, né, fundadas dentro de um propósito cristão mesmo. Mas, na realidade, o que acontece? São casas espíritas que surgiram a partir da divergência, né? Que você está lá, você começa a enxergar defeito no companheiro, ou é aquilo que a gente falou na semana passada, né? É uma pessoa que chega e ela quer dominar tudo, e quando ela quer tomar decisões em relação ao coletivo, ela simplesmente quer que a opinião dela predomine, ou toma decisões sozinhas, né? Então, eu vou abrindo novas casas, e, infelizmente, a questão da fraternidade, né, que deve existir, principalmente dentro do movimento, se perde um pouco na medida que elas estão sendo abertas por divergência. Pontos de vista, né, desentendimentos. Então, nós somos ainda corações imaturos, né? Porque se a gente se esquece, né? Você fala assim, é uma pergunta que você tem decorada, que todo mundo fala. Qual é o modelo, né? Que Jesus. E a gente tem mania de criar modelos humanos, tão falíveis quanto os nossos. Verdade. E aí, quando o outro escorrega, né, a gente se desilude e vai junto. Mas por quê? Buscou o modelo errado. Porque se a gente busca Jesus, Jesus ele conseguia ver aquele lado bom de todo mundo. A mesma força que a gente tem dentro de nós, que a força que existe dentro de nós é o amor. Ele, às vezes, só está numa direção, né? E
com uma orientação equivocada. Tem aqui e aquele Jesus texto conseguia ver isso, Chico, né? né? Que tudo é amor, né? Que ele fala. Que até o ódio é o amor que adoeceu. Que adoeceu. Então, assim, é uma questão de direção, uma paixão, é uma coisa positiva. O Paulo, né, aquele livro Caminho, Verdade e Vida, tem até uma passagem que fala isso, né? Que se alguém perguntasse assim, quem que ia ser o propagador do evangelho na época de Paulo, ninguém acharia que ele seria capaz de fazer o que fez. No entanto, Jesus apareceu para ele, né? Ali na estrada de Damasco, porque ele sabia que a mesma paixão que ele tinha, ele ia transformar ele ia transformar na paixão pelo Evangelho, no entendimento da obra, né, de Deus. Isso é muito bonito, quando a gente conseguir fazer isso, né? Verdade. Aí ele fala, né, que as pessoas têm melindre, né, síndrome de Vossa Alteza, né, que tem que ficar, né? Você tem muitas carências, e aí você coloca todas as expectativas no outro. Só que o outro não dá conta de ficar o tempo todo te rendendo homenagem. Ninguém dá conta disso. Então, quanto que isso afasta as pessoas, né? E é onde que abre a brecha para os espíritos inferiores trabalharem, né? É onde ele fala, né, que o volume do trabalho no bem deve ser proporcional ao assédio do trabalho dos maus. Né? Porque a demanda tem que estar na mesma proporção. Ele dá o exemplo do Bob Marley, né? Porque ele era pacifista, né? Jamaicano, que defendia a paz, o amor, e foi fazer ia fazer um show, mas aqueles que eram contrários, né? Houve um atentado e ele foi baleado. Mas em vez de ele... Aí eu fui para o hospital, o pessoal falou, olha, você tem que ir para casa, né? Como é que vai fazer o show? Mas ele não, ele foi fazer o show e ainda falou, ó, pessoas que atiraram em mim, elas não descansam, então eu também não posso descansar. Então, da mesma forma que existe, né, que o obsessor trabalha, a gente também tem que trabalhar com a mesma força para fazer o contrário, né? Para a gente poder ter essa... E uma coisa que eu aprendi no decorrer, quando eu comecei em termos de frequentar a casa espírita, né? Que me falaram uma coisa, as trevas, quem já está nela, eles não se preocupam com ela. Agora, se você é um ponto de luz capaz de iluminar outros, aí eles vão te atacar, né, arrematar outros, você vai ser muito atacado. E a gente pode ver na história do cristianismo como que os grandes missionários foram atacados o tempo todo. Mas eles tinham essa segurança, essa fidelidade a Deus, né? Como Jesus, como modelo, como guia, e perseveraram. É a fala, né? Aquele que perseverar até o fim será salvo, né? Raríssimas pessoas terminam as tarefas edificantes, né? Aquele, né, que vai até o fim, né? E ele ainda dá o exemplo também que às vezes, né, o mal bate em que você ama, né? Deu um exemplo até do filme, né, do Super-Homem, né? Tem muito disso em reunião mediúnica, assim, a gente ouve, o espírito vem e fala assim, eu não consigo atingir ela ou ele, não. Mas aí eu vou lá, o filho dele é fraco, o marido é fraco, aí eu atinge você através daquele que é mais frágil, né? Que não tá... Então, duas pessoas... né? Duas pessoas vão estar em perigo, né? Aquela que trabalha, né? E aquelas que são ama, amadas, né? Pelo trabalhador. Né? Muito bonito isso, né? E o exemplo da Joana de Cruz é lindo também, né? Quando você pensa bem, você está sendo queimada e seu filho te implorando ao lado, te implorando, abjura, mãe, abjura. Um filho seu, né? E ela ali mantendo a firmeza, né? A resposta, então, dela para o soldado, né? Soldado, né? Jesus só te ensinou a morrer, né? Ela falando, ele também te ensinou a te amar. Não somente a morrer, mas também a te amar. É muito lindo, né? É que ele fala, né? Aí que o problema fala, não né? é o momento da perseguição, né? O problema é depois, em função da postura que você teve durante a perseguição, né?
se você não desertou, né? Porque aí a sua consciência vai ficar como? Né? Mas se você mantém a tarefa, mesmo sofrendo a perseguição, né? Você vai sofrer naquele momento, mas depois, 3 pontinhos. E os espíritos também falam, né? Quando a sua aflição está no momento da culminância, é porque no minuto depois vem a solução. Né? E às vezes, quando você está ali no máximo, é que você tem esse sentimento de deserção, desanima, e aí você perdeu tudo e tem que começar toda a oportunidade, né? E tem que começar de novo. Então, essa está lá em Lucas também, né? Importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte. Então, essa caminhada tem que ser constante, assídua, né? Tem que ter a regularidade, tem que ter aquela sustentação necessária, né? A gente perde muito tempo em ilusão, em queixumes, em reclamação. Então, quando a gente faz isso, a gente está abrindo brechas mentais, né, para sintonizar com aqueles que realmente querem nos afastar das tarefas. Né? É porque a gente quer só elogio, né? A gente quer que todo mundo ache você bonzinho. Aqui tem um texto, que até foi essa semana caiu na minha leitura, do Caminho, Verdade e Vida, que chama Opiniões, capítulo 80. E aí Jesus diz assim: ai de vós, quando todos os homens de vós disserem bem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Quer dizer, aí ele fala assim: indubitavelmente, muitas pessoas existem de parecer estimáveis, às quais podemos recorrer nos momentos oportunos, mas que ninguém despreze a opinião da própria consciência, porquanto a voz de Deus comumente nos esclarecerá nesse santuário divino. Rematada a loucura, é o propósito de contar com a aprovação geral do nosso esforço. Quando Jesus pronunciou a sublime exortação dessa passagem de Lucas, agiu com absoluto conhecimento das criaturas. Sabia o mestre que num plano de contraste chocante como a Terra, não será possível agradar a todos simultaneamente. O homem da verdade será compreendido apenas em tempo adequado pelos espíritos que se fizerem verdadeiros. O prudente não receberá aplauso dos imprudentes. O mestre, em sua época, não reuniu as simpatias comuns. Se foi amado por criaturas sinceras e simples, sofreu o impiedoso ataque dos convencionalistas. Para Maria de Magdala, era ele o Salvador. Para Caifás, todavia, era o revolucionário perigoso. O tempo foi a única força de esclarecimento geral. Se te encontras em serviço edificante, se tua consciência te aprova, que te importam as opiniões levianas ou insinceras? Cumpre teu dever e caminha. Examina o material dos ignorantes e caluniadores como proveitosa advertência. Recorda-te de que não é possível conciliar o dever com a leviandade, nem a verdade com a mentira. Então é isso, né? Quer dizer, a gente às vezes entra e acha que vai estar tudo certo, tudo maravilhoso, mas não é. A gente tem essa dificuldade, né? Não tem muito como ser diferente. Então, essa aprovação unânime não existe. Jesus não agradou a todos, né? Você vai querer você agradar. Ele fala, né, do livro Escultores da Alma, né, capítulo 16, Caminhar Adiante. Muitos companheiros começam o serviço do Evangelho, mas depois de alguns dias alegam obstáculos para se imobilizarem através de compromissos com atividades sem proveito. Achei muito interessante isso, né? Porque como que a gente alega, né, que tem outras atividades? E, na realidade, ele coloca que essas atividades, o benfeitor coloca essas atividades como atividades sem proveito, né? São os desculpismos que a gente usa. Só que a gente esquece que, na realidade, assim, o trabalho no bem é o que é real e o que vai trazer benefício para nós espiritualmente. Agora, esse trabalho sem proveito no dia a dia, que a gente arruma mil desculpas para não poder fazer isso, né?
Então, é muito sério. Outros se acreditam ante os pontos de vista de amigos e param à margem da estrada, a fim de se acomodar com a queixa descabida, né? Então, é aquele que vive lamentando, queixando, né? Aí ele continua lá no finalzinho, ó, esquece males, sombras, enganos e ofensas, e agindo para o bem, caminha para a frente, não estacione. E aí ele deu até o exemplo da vela, né? Quando acender uma vela é fácil, não é? Todo mundo acende. Agora, mantenha a vela acesa na mão. Quanto mais o tempo vai passando, né? Ela vai queimar, né? A vela, a cera vai derretendo, ela a vela queimando, vai ser um incômodo na sua mão também, né? Vai ser difícil a cera quente na mão, mas a gente tem que, né, trabalhar essa questão, né? E eu gostei muito trabalhar também sempre, né? Não é a velocidade, não é o furor que ele fala, nem entusiasmo, energia, né? Mas a constância, a regularidade. Ele dá exemplo do campeonato, né? Não adianta você ganhar um jogo de goleada. Você tem que, para você ganhar o campeonato, né? Você tem que ter regularidade, né? E senão você fica. Eu gostei que ele deu o exemplo só, né? Também, até do próprio movimento espírita, né? Que ele falou assim, não tirando mérito de quem organiza um congresso, que é realmente um evento, né, muito bom, mas o congresso ele tem dia para começar e ele tem dia para acabar. Agora, a tarefa espírita, de verdade, ela não pode ter dia, né? Ela tem o dia para começar, mas ela não tem dia para acabar, porque o trabalho espírita ele tem que ser eterno. É um trabalho constante. A nossa evolução é constante, então a gente tem que perseverar nesse sentido. E aí fiquei pensando, né, assim, até no nosso estudo, né, Rita, a gente, na realidade, a gente não tem a pretensão de achar que a gente faz esse estudo para os outros, mas a gente faz para nós, né, principalmente, porque quando a gente paga para estudar, a gente está alimentando o nosso espírito daquilo que é bom, para que a gente tenha a fortaleza necessária para vencer o nosso trabalho do dia a dia, porque, é igual ele falou, não é um trabalho só lá fora. Quem enfrenta um casamento problemático, né? Um filho, problema, isso também é uma tarefa cristã, na medida que a vida você da gente é sempre um grande desafio, né? Eu vejo assim, e a forma como você enxerga o desafio, o trabalho existe. A gente está aqui para trabalhar, a gente não está aqui para se divertir, para passear. Lógico que existe um momento que você possa fazer isso. Mas se você achar que tem que estar tudo sempre certo, maravilhoso, e você não vê beleza e nem satisfação no trabalho em si, né? Eu acho que você tem que tomar esse cuidado, porque senão fica com aquele desculpismo, né? Que nem ele fala, você arruma sempre um motivo, uma justificativa para abandonar o compromisso. Ou você diz, né, que ou porque está com uma demanda na vida particular ou na vida profissional, aí eu não posso por isso, eu não posso por aquilo, ou então algum melindre, porque alguém não te tratou bem, porque alguém pegou no seu pé, né, que não estão dando oportunidade para você trabalhar. Mas quem quer realmente, né, quem tem essa disposição, ele não fica parado, né? Não, tem sempre serviço para ele. Ele fala, né? Se você começa a movimentar, não pode ficar parado, né? Você não pode ficar sem fazer nada. A gente tem que ter em mente que tem que manter essa vela acesa, mesmo que esteja queimando a mão, né? Ele fala que no Evangelho não tem polêmica, tem mal entendido. E o importante também é você fazer essas tarefas com alegria, né? Exatamente. Aquilo tem que deixar tudo, de manter, graça, né? Como diz Paulo. É aquela musiquinha, né? Somos companheiros, né? Amigos cristãos que vivem alegres, né? Pensando no bem. A nossa alegria é de bons cristãos. Então, esse aspecto da alegria é muito importante, porque a gente também,
quando se abraça qualquer tarefa. E se você está desempenhando essa tarefa na sua casa, com seus filhos, a gente tem uma questãozinha aí do mau humor que pega, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado de fazer realmente trabalho com essa alegria que é preciso, né? Com a compreensão necessária, É a questão entendendo. do menos eu, mais nós, e muita gratidão, né? Gratidão, perdão, entendimento, né? Porque senão, e perseverança, né? Que é o que vai falar o texto aqui do Vinha de Luz 39, em que persevera. Perseveraram na Aquele... doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Está em Atos dos Apóstolos, né? Observadores menos avisados pretendem encontrar inteira negação de espiritualidade nos acontecimentos atuais do planeta. Nossa, isso a gente faz demais, né? A gente nega as questões da espiritualidade nos acontecimentos atuais. Acreditam que a época das revelações sublimes esteja morta, que as portas celestiais permaneçam cerradas para sempre. E comentam entusiasmados como se divisassem paraíso perdido, o resplendores dos templos apostólicos, quando um pugilo de cristãos renovou os princípios seculares dos mais poderosos impérios do mundo. Asseveraram muitos que o céu estancou a fonte das dádivas, esquecendo-se de que a generalidade dos crentes entorpeceu a capacidade de receber. Onde a coragem que revestia corações humildes à frente dos leões do circo, onde a fé que punha afirmações imortais na boca ferida dos mártires anônimos, onde os sinais públicos das vozes celestiais, onde os leprosos limpos e os cegos curados, as oportunidades do Senhor continuam fluindo, incessantes sobre a terra. Isso aí é uma coisa que a gente não pode esquecer, né? A misericórdia do Pai não mudou. A providência divina é invariável em todos os tempos. A atitude dos cristãos na atualidade, porém, é muito diferente. Raríssimos perseveram na doutrina dos apóstolos, na comunhão com o Evangelho, no espírito de fraternidade, nos serviços da fé viva. A maioria prefere os chamados pontos de vista, comunga com o personalismo destruidor, fortalece a raiz do egoísmo e raciocina sem iluminação espiritual. A bondade do Senhor é constante e imperecível. Reparemos, pois, em que direção somos perseverantes. Antes de aplaudir os mais afoitos, procuremos saber se estamos com a volubilidade dos homens ou com a imutabilidade do Cristo. Bonito, né? Muito lindo. As oportunidades do Senhor continuam fluindo incessantes sobre a terra. A gente acha que a gente analisa esses aspectos atuais, né? Até mesmo muitos espíritos que a gente conhece, aí você fala assim, não tem jeito mesmo, não vai ter como. Nós não podemos mais pensar desse jeito, né? Não tem como. A nossa tarefa é acreditar que as coisas... Eu estava nesse trecho do estudo, quando me mandaram até passei para você, não sei se você chegou a ver o texto do Walter Ugumãe, né, lido lindo, né? pelo Tiago Lacerda. Enquanto tiver vô e vó, gente, né, que tem uma outra oportunidade de ver a vida, uma maturidade de enxergar as coisas, contar uma história para um neto, ter essa visão, né? É até um lindo texto, vale a pena, né? É um texto do Walter Ugumãe que foi lido numa flip acho que de Araxá, que o texto é as mais belas coisas do mundo. Então, quer dizer, a gente tem que ter esse olhar, né? Ainda, porque se você for pensar, essas pessoas que falam, o mundo não tem mais jeito, né? Para pensar um momento. Quantas pessoas que você conhece, que você considera que sejam boas, e quantas você conhece que você considera, não vamos dizer más, porque a gente já dentro da doutrina já tem esse entendimento que são pessoas equivocadas, vamos dizer assim.
ou que tenham alguma maldade, mas não no nível, não nesse nível de julgamento que a gente tem, que as pessoas têm. Se você colocar na balança, você conhece pessoas mais pro lado bom do que pro lado ruim, então o mundo não está tão ruim assim. É só porque a gente tem esse olhar negativo, né? A gente foca em alguma coisa, né? E aí, se você, aí ele fala assim, né? Se você não acredita no ser humano, na renovação, o que você está fazendo? Para que você vai na casa espírita? O que você vai fazer? Você tem que ter uma fé, né? Se deu, porque a gente tem que entender que, graças a Deus, o que impera é a justiça divina, não a justiça humana, né? E se a gente deixasse para o homem resolver tudo, ia dar problema, né? Sorte que quem resolve é Deus, né? Então, a pessoa às vezes critica alguma coisa, né? Quem falou, né, que critica até os vídeos dele e tal. Hoje em dia você tem opção, você desliga. Pessoa que critica, às vezes, novela ou critica o que está assistindo, gente, tem um botão, né? Você vai lá e desliga. Porque a escolha do conteúdo é nossa. Você que escolhe aquilo que que te atrai ou que não te atrai. E aí, e dentro disso, vai criando a sua ambiente. Isso é, né? Então ele fala, né, que o cara que abandona o movimento porque o palestrante não pratica o que diz, né? Aí ele falou, esquece o exemplo, né? Esquece, pega o que é bom. Por isso que eu acho que é importante a gente estudar, né? Para você ter essa escolha, né? E você, ele fala, conhecimento você pode ter com qualquer um. Qualquer um pode falar o que quiser, de qualquer forma, né? Mas quando você vai olhar mesmo, você vai olhar o Chico Xavier, vai olhar a Madre Teresa, aí não tem erro, né? Eu lembrei de uma história que a minha mãe falava muito, né? E minha mãe era uma pessoa assim mais tranquila, mais assim, mais devagar. O pessoal falava que ela era mole. E aí meu filho mais novo defendia muito que ela era doida com ela, falou assim, a minha avó faz devagar, mas ela faz bem feito. Sempre ele falava assim. E aí tinha umas irmãs dela que eram assim, dita mais espertas, mais assim, despachadas, né? E estavam sempre criticando ela, né? Aí um dia ela muito calmamente falou assim, a irmã dela, Nossa, Maria, você é muito mole, nossa senhora. Aí ela falou assim, não, sabe o que é? Eu estou esperando as minhas irmãs espertas ver se vai dar certo, né? Se elas vão ficar ricas, se elas vão ficar bem, como é que elas vão ficar. Que se der certo eu vou ficar esperta também, mas por enquanto eu vou ficando aqui na minha serenidade mesmo. Às vezes a pessoa fica, né, olhando o outro, criticando o outro, mas não vê que ele mesmo, tudo que ele está fazendo, que resultado que está tendo. Então você tem que ver, né? Ter essa percepção, né? Do que é bom, o que é ruim para você, né? Então ele fala que É uma leitura. as oportunidades sempre continuam fluindo, incessantes sobre a terra. A misericórdia é divina, não é? A misericórdia do Pai não mudou. E a providência divina é invariável em todos os tempos. Tem sempre amparo, a gente é que acha que está tudo errado, né? Pode falar. Eu achei um texto num livro amigo, chama Companheiros de Jornada. Olha que bonito também, olha. Talvez que um dos mais belos espetáculos ante a espiritualidade superior seja o de anotar a persistência dos companheiros enfaixados na vida física, sempre que se mostrem decididamente empenhados a lutar pela vitória do bem. Então, olha que coisa bonita, né? A alegria deles lá é quando eles sentem, né, que nós estamos persistentes e empenhados em lutar pelo bem. Companheiros que em muitas ocasiões comparecem nas tarefas do bem, vergados ao peso do sofrimento, que se recolhem constantemente visitados pelas forças contrárias a compromissos que abraçam, a lhes testarem a resistência
que não raro suportam tempestades ocultas na própria alma, que às vezes se sentem espancados por injúrias nascidas de muitos daqueles aos quais se afeiçoaram, com os mais altos valores da própria vida, e que, no entanto, renovam as próprias forças na oração, através da qual confiam em Deus e em si mesmo, prosseguindo adiante nos encargos construtivos que lhe dizem respeito. Então, quer dizer, eles ficam felizes quando eles veem que a gente está num processo de luta, mas não desanimando do bem, né? E que no momento mais difícil, o que é que a gente faz? A gente confia em Deus, confia em nós mesmos e nos ligamos na oração, né, para que a coisa caminhe de uma maneira melhor. Em outras circunstâncias, eles próprios caem no erro, né? Sempre natural naqueles que ainda caminham sobre os véus da existência física, mas sabem reerguer-se de imediato, com suficiente humildade para o recomeço da tarefa. Então, às vezes, é a gente mesmo, né? Porque, né, nesse estágio evolutivo que a gente está, a gente não erra. Mas o importante é a gente reconhecer que errou e se levantar, né? Seguir em frente. E trabalham. E se esfalfam na própria melhoria, respeitando a estrada dos outros. Isso também é muito importante, né? Do qual recolhem exemplos edificantes sem procurarem qualquer motivação à censura, evitando congelar a seara alheia. Eu gostei dessa expressão que o benfeitor Emmanuel usa, quando ele fala assim, quando a gente vê o defeito do outro, a gente deixa de entender que o outro está no tempo dele, né? E a gente congela. Olha, é muito pesado isso, né? Você congela a seara alheia, é quando você fica julgando, né, o outro. É aquilo que acontece às vezes na casa espírita, porque você alimenta o outro com tanta crítica, com tanta situação rigidez, desagradável, né? rigidez, Né? que aí ele realmente não vai ter força para trabalhar, né? Se te propões a colaborar no levantamento do bem de todos, não desista de agir e servir. Momentos sobreviverão em que o teu campo de atividades parecerá coberto de sombras e te sentirás talvez o coração transido de lágrimas. Ainda assim, não te marginizes. Quer dizer, a gente nunca se pode colocar, né, na margem. A gente tem sempre que traçar o quê? O caminho do meio, né? Chora, mas prossegue lutando e trabalhando pelo bem comum. Se tropeças, reajusta-te. Se cais, levanta-te e continua em serviço. Se desenganos te requisitam, torna o replantio das esperanças maiores e segue adiante, amando e auxiliando no melhor a fazer. Relacionando as dificuldades que todos trazemos por enquanto. Então, essas dificuldades, nossa, é só nesse momento. Dentro do nosso processo, o que vai valer a pena mesmo é a evolução. Então, essas dificuldades existem na gente por enquanto. Nos recessos do ser, é justo considerar que a vitória em nós e sobre nós ainda nos custará muito esforço de construção e reajuste. Entretanto, para altear-nos no ideal do bem, fixando energias para sustentá-lo, recordemos o Cristo de Deus, regressando depois da morte à convivência dos discípulos. Jesus, nem de longe, lhes assinala as deficiências e as fraquezas, e sim lhes reafirma em plenitude de confiança: estarei convosco até o fim dos séculos. É muito lindo, né? Então é isso, o quanto que eles se alegram lá no mundo espiritual, né, quando a gente está conseguindo perseverar. Né? Vamos dar essas alegrias para eles, né? É um desafio nosso aí, dar alegria para os nossos benfeitores espirituais, aqueles que avaliaram lá, né, a nossa reencarnação, estão o tempo todo lutando, acreditando que a gente realmente vai chegar lá, né, de outra maneira. Então, é muito bonito.
eu estava vendo um estudo, aí a ministra Veneranda dá uma palestra, né? E quando ela vai fazer, só algumas pessoas podem perguntar, né? Então, acho que me parece que tem um espaço destinado, são 20 cadeiras que podem, após a preleção da ministra, né, fazer pergunta. Aí o André Luiz pergunta, eu não lembro quem seria que está com ele, porque eu não estou lembrando aqui agora do livro, mas uma coisa que me chamou, né, muita atenção, né? As perguntas só os técnicos podem fazer. Por quê? Para você perguntar, tem que saber perguntar, né? Tem que ter duas coisas: a questão do estudo e da prática. Então, você tem que conhecer muito aquilo que você vai estudar, né? E principalmente a questão da prática, porque a prática ela vai te dar aquele embasamento, né? Então, eu acho que nós, os espíritas, a gente tem até que ter esse cuidado. Eu lembrei disso quando a gente lê, porque a gente gosta de leitura, mas a gente não pode esquecer que são as duas asas. É a prática que vai levar ao desenvolvimento do amor, né? O estudo, né? A leitura, ela vai te trazer sabedoria. Mas se a gente não fizer esse caminho, né, a trabalhar esses dois lados, a gente realmente não vai conseguir avançar. Eu lembrei você falando disso, eu lembrei que o Tarcísio fala no estudo, né? Quando fala aquele capítulo da evocação, né? Em reunião, você diz, tá bom, você vai pedir, vai chamar para conversar com você o Bezerra de Menezes. O que você vai perguntar para ele? Você sabe? Qual a conversa que você vai ter com ele? Você tem nível para isso? Você tem que saber, né? Então, quer dizer, até mesmo no seu diálogo com o seu mentor espiritual, você sabe que ele tem um nível maior que o seu, né? Não é um espírito perfeito, mas ele é sempre um pouco melhor que você, né? Para te ajudar, né? Para Os te que ajudar. estão na frente estendem a mão para os que estão atrás, né? Então eles têm que estar. Mas o diálogo tem que ficar um diálogo assim, mais, né? Não fica complicado. Terminando já? Aí ele fala também, né, que eu achei interessante, que o cristianismo após Jesus só existiu porque os apóstolos, né, perseveraram. Perseveraram. Né? Aí pergunta, né, eu vou desistir porque as coisas são difíceis? Reparemos, pois, em que direção somos perseverantes. E aí ele fala a mensagem, né, menorzinha, né? É do livro Mais doeu, Luz, né? Constância, né? Mas doeu, né? Um barco importante sob tempestade não pode sofrer mudança de orientação de um instante para um outro sem danos graves. Então é isso, a gente já está no meio do caminho, gente, vamos perseverar. Não dá para mudar de direção assim repentinamente sem fazer um estrago maior. Porque é capaz de não ter combustível suficiente para ser assim, pode não ter combustível suficiente para a volta, né? Melhor ir. O que foi outro texto que falou? Melhor ser. Um texto que nós vimos no asilo há uns tempos atrás. Para você ir levando e carregando, né? Porque pode ser que você, um dia voltando, você tem que pegar ele de volta. Então vai carregando. Tem que pegar de volta, não tem jeito. Pode ser que você tenha. Porque não adianta, tá ali, né? Então não pode, tem que. Aí ele fala, se você, por exemplo, o exemplo que ele deu do avião, né? Que você está num avião, se tiver uma tempestade, ele não pode mudar de rumo, lá, não, vou dar um vazante, vou dar um looping. Ele, o que ele tem que fazer? Ele tem que entrar mesmo, ele tem que fazer ele tem que entrar no meio da nuvem, né? Confiar nos instrumentos, na orientação da torre, e aí ele vara a tempestade. Né? Aí ele passa pela tempestade. E aí é assim que tem que ser o cristão na sua tarefa, né? Quando chega a tempestade, o melhor a fazer é respirar fundo, né? Fazer uma prece, né? Confiar nos espíritos, manter o curso, né? Que uma hora a tempestade passa. E confiar na torre de comando, né? Que eu achei interessante ele falar, confia na torre de comando.
Mais alguma coisa? Tem um texto legal aqui da Revista Espírita, A Luta entre o Passado e o Futuro. Ele é grande, vou deixar uns pedacinhos dele. A população pode se dividir em 3 classes: os crentes, os incrédulos e os indiferentes. Se o número dos crentes centuplicou depois de alguns anos, isso não pode ser senão às custas das 2 outras categorias. Achei interessante, né? Tem crente, incrédulo e diferente. Se os crédulos aumentarem, foi a custa dos outros. Não imiteis as seitas que se entredilaceraram em nome de um Deus de paz, que cada um chamava em ajuda aos seus furores. A verdade não se prova pelas perseguições, mas pelo raciocínio. As perseguições em todos os tempos foram a arma das más causas e daqueles que tomam o triunfo da força bruta pelo da razão. Ele dá aqui o exemplo do Galileu Galilei, por exemplo, que quando ele foi preso, né, ele foi obrigado a renegar, né? E diante da Inquisição, que a Terra se move em torno do Sol, né? Só que ele murmura baixinho, assim, mas que, no entanto, ela se move, né? Ele fala assim, e por cima hoje, quer dizer. Então, recorrer à perseguição é provar que se conta pouco com o poder de sua lógica. Não useis, pois, de represálias. A violência opõe a doçura e a uma inalterável tranquilidade. Restitui aos vossos inimigos o bem pelo mal. Aí, no final, ele fala assim: quem levará melhor? O passado é vicioso e caduco. Falamos das ideias, ao passo que o futuro é jovem e caminha para a conquista do progresso que está nas leis de Deus. Os homens do passado se vão com ele, os do futuro chegam. Saibamos, pois, esperar com confiança e nos felicitemos por sermos os primeiros pioneiros encarregados de arrotear o terreno. Se temos o trabalho, teremos o salário. Trabalhemos, pois, não para uma propaganda colérica e refletida, mas com a paciência e a perseverança do trabalhador que sabe o tempo que lhe é preciso para chegar à colheita. É bem legal esse texto aqui, chama Luta entre o Passado e o Futuro. A Revista Espírita tem realmente textos grandiosos. Vou terminar com uma poesia, tá? Da Cruz e Souza. Eu tirei um soneto aqui também, em algum momento, não sei o que eu fiz dele. Bonito soneto também. Pode falar. É Redenção, que chama, bonito. Bendize a cruz de pranto que te oprime. O coração cansado sofre e chora. Suporta a noite contemplando a aurora, a resplandecer não longe, em paz sublime. Nenhuma provação te desanime, ainda que o mal te espanque e humilhe, embora os temporais de fel a cada hora, agradece a aflição que nos redime. Bendize o doloroso itinerário, os espinhos e as pedras do Calvário, sob o lenho da dor que te governa. Serve, perdoa e crê ante o futuro. Somente a luz do amor constante e puro abre os caminhos para a vida eterna. Uma semana de muita paz aí para todos nós. Até semana, se Deus quiser. Que a gente tenha bastante bom ânimo. Perseverança, né? Vamos remando, né? Todos os dias. Para frente. Com certeza. Até semana, se Deus quiser.